tudo bem? Estamos de volta para a nossa aula do 7º ano. Professor Júnior novamente com vocês, depois dessa semana de recesso. E hoje a gente vai falar aqui, aproveitar as aulas da TV, a gente vai revisar aqui o domínio e a exploração da América e vamos falar sobre a colonização do Brasil, tá bom? Você que estava de recesso aí, acompanhe essa aula aqui, que vai ser somente uma revisão do conteúdo que está passando na TV, tá bom? Então vamos lá. Qual é a habilidade dessa aula do 7º ano? É EF07HI15, que é o que? Caracterizar a organização das sociedades americanas durante o processo de colonização, entendendo a origem e as implicações das alianças, dos confrontos e das resistências para a relação metrópole-colônia. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Fica ligado. Para a gente entender melhor essa aula, pessoal, você que é aluno do 7º ano aí do RN, a gente dividiu a aula em duas partes. A gente vai falar sobre a colonização espanhola e vamos falar um pouquinho também sobre a colonização portuguesa, que é a colonização do Brasil, tá bom? A colonização espanhola, a gente vai ver aqui alguns aspectos da colonização espanhola. Ó, eu trouxe aqui para vocês esse mapa aqui da América para a gente ter uma noção de que antes da chegada dos espanhóis a gente tinha três grandes civilizações, ó, astecas, maias e incas, ok? Essas três civilizações elas vão ser conquistadas pelos conquistadores espanhóis, que a gente vai ter aqui, eu trouxe para vocês destacado, ó, o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro. O Hernán Cortés, esse camarada feioso aqui, ele conquistou esse território aqui no sul do México, né, que é o território da civilização asteca, e o Francisco Pizarro, ele vai conquistar aqui o território dos incas, tá certo? A civilização maia, quando os espanhóis chegaram na América, ela já estava praticamente desaparecendo, tá bom? Lembre disso. E aí a gente tem aqui alguns fatores do processo de conquista. Por exemplo, ó, as doenças, a desunião e a rivalidade dos nativos, as armas de fogo e o conhecimento do inimigo. Vou explicar aqui para vocês cada um desses elementos. Ó. As doenças, os astecas, maias, incas e os povos indígenas que viviam aqui na América, eles não tinham defesas no organismo para certas doenças que os europeus já estavam acostumados. É bem semelhante com essa epidemia que a gente está vivendo hoje, a epidemia de Covid-19. O organismo não está preparado para aquela doença e acaba sendo dominado, o organismo acaba sendo dominado mais facilmente pelo vírus. E aí o que foi que aconteceu? Os índios aqui, os astecas e incas, muitos deles morreram por causa das doenças trazidas pelos europeus, e eles não tinham vacina, não tinha remédio, e acabaram muita gente morrendo de gripe, de sarampo, de tuberculose, enfim. Esses povos também tinham vários inimigos, e aí os espanhóis aproveitaram essas rivalidades e se uniram aos inimigos dos astecas e também se uniram aos inimigos dos incas e formaram outros exércitos para derrotar e conquistar os territórios dos astecas e dos incas. Outro detalhe também, ó, é que eles tinham armas de fogo, e as armas de fogo fizeram grande diferença nas guerras entre espanhóis e as tribos indígenas. E eles, claro, eles aproveitaram também o conhecimento do inimigo. Eles entravam em contato com as tribos inimigas e aí iam aprendendo mais sobre os astecas e os incas e aproveitaram esse conhecimento para conquistar os territórios deles. Aí aqui, ó, a gente tem, após o processo de conquista, o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro, eles deram início à conquista da América Espanhola. Depois dessa conquista, ó, eles iniciaram, o rei espanhol, ele iniciou nas colônias, ó, a mineração, extração de ouro, de prata, a agropecuária, principalmente a plantação de cacau, de milho, fumo e criação de gado. E claro, tudo isso era feito através do trabalho forçado mesmo, do trabalho escravo, certo? Esses foram alguns passos da
conquista da América Espanhola, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouco sobre a colonização portuguesa, a colonização do Brasil. Legal essa TV, não é? Não precisa nem da caneta, só toque aqui. Então vamos lá, para a gente entender a colonização do Brasil, a gente tem várias etapas. Isso aqui você viu na aula da TV, espero que você esteja ligado também na aula da TV. Ó. A gente tem a exploração e as feitorias, a gente também tem o processo das capitanias hereditárias e a criação dos governos gerais, certo? Isso aqui a gente não vai falar muito nessa aula não, porque é economia... Não, na verdade a gente vai tocar um pouco nesse aspecto aqui da sociedade colonial, bem no finalzinho do assunto. Ó, quem assistiu a aula da TV viu que a gente falou sobre as expedições e feitorias. O que foi isso? No início da colonização do Brasil, o rei de Portugal descobriu que aqui tinha uma madeira muito valiosa, que era muito usada para tingir tecidos, para deixar os tecidos pintados de uma outra cor, uma cor meio avermelhada. Essa madeira era o pau-brasil. E aí, a colonização do Brasil iniciou com a criação das expedições e das feitorias, que eram os locais onde eles reuniam a madeira que era cortada, principalmente pelos índios. Os índios eram que faziam todo o trabalho pesado, ou seja, o início da colonização do Brasil iniciou com as expedições e as feitorias. Em seguida, a gente vai ter a criação da primeira vila aqui no Brasil, em 1530, quando o rei de Portugal, Dom João III, ele decidiu enviar a primeira expedição para colonizar mesmo, para o pessoal vir e ocupar a terra. Aqui a gente tem uma pintura do, se eu não me engano, é Benedito Calixto, certo? Que é a fundação de São Vicente. Quem assistiu a aula da TV também viu essa imagem. Depois da chegada do Martim Afonso de Souza, o rei decidiu continuar o processo de colonização do Brasil. Para isso, ele criou as capitanias hereditárias. Tenho certeza que você lembra disso aí quando você estudou, acho que lá no 5º ano, que o Brasil, na época que ele foi descoberto, depois o rei dividiu ele em 15 faixas de terra, e aí ele doou essas terras para as pessoas que eram chamadas de donatários. E eles tinham a obrigação de vir para cá, vir lá de Portugal e ocupar a terra, tá certo? Eles tinham a obrigação de vir morar aqui no Brasil. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? Muitos desses donatários, eles não tinham recurso para poder fazer a colonização, e aí as capitanias hereditárias não deram muito certo. Porém, como eu acabei de dizer, falta de recursos. Pela falta de recursos, porque elas eram muito grandes, uma grande extensão de terra. Também tinha resistência dos índios, os índios resistiam à ocupação. E, claro, também pela falta de comunicação. Como o território era muito grande, naquela época não tinha telefone, nem WhatsApp, aí todos esses fatores aqui fizeram com que as capitanias hereditárias não dessem muito certo no processo de colonização do Brasil. E aí o rei de Portugal, ele vai iniciar o governo geral, tá certo? Galera, essa aula aqui é somente uma revisão de todos os conteúdos que vocês estão assistindo na TV. E aí a gente tem os 3 governadores gerais, que é o Tomé de Souza, foi o primeiro que veio para cá para governar aquele território que vocês viram, das capitanias hereditárias. O segundo foi o Duarte da Costa. E o terceiro governador geral também foi o Mendes Sá. Esses 3 camaradas aqui deram início ao processo de ocupação das terras do Brasil. Tá bom? Um detalhe importante. Durante o processo de colonização, houve muitas guerras, principalmente contra os indígenas. Por quê? Porque os portugueses, quando estavam chegando para colonizar, eles estavam invadindo e tomando as terras dos índios. E aí houve muitos confrontos, muitas mortes, claro. Os indígenas, eles tinham muita desvantagem, principalmente porque os europeus, espanhóis, portugueses, eles tinham, claro, as armas de fogo. E aí isso fazia uma diferença muito grande nas guerras.
E aí, durante esse processo de colonização do Brasil, a gente tem a formação da sociedade colonial. Aqui a gente está trazendo só alguns exemplos. Nós temos os senhores de engenho, os grandes comerciantes, os assalariados, os roceiros e os escravos. E aí, esses são alguns grupos sociais da sociedade colonial lá do século XVI e XVII, tá certo? Galera, eu tentei fazer uma aula bem simples, bem rápida, apenas resumindo os conteúdos das aulas da TV. Eu espero que vocês tenham ficado atentos nessa aula e também estejam assistindo a programação da TV, ok? E o mais importante, ó, depois dessa aula, você assistiu aqui a aula no YouTube, faz atividade, coloca lá na plataforma, no Google, ou então manda pelo WhatsApp, ou então se você não tem como fazer de uma forma ou de outra, você pode pegar o roteiro das atividades lá na escola, tá bom? E mais um recado, ó, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, ok? Até a próxima. Tchau!